Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cláudio Pereira e é muito bom falar com vocês. Olha, já faz um tempo que eu mencionei aqui no meu canal, né, no status, sobre oligopólios e monopólios, né? E eu gostaria de retomar esse assunto porque constantemente eu ouço algumas pessoas dizendo assim: eu quero que o Estado interfira pouquíssimo nas relações entre os cidadãos aí, os cidadãos brasileiros. Eu quero que o Estado não intervenha nas relações. Eu estou cansado disso. E geralmente eu ouço muito isso de pessoas de baixa renda, de pessoas pobres, né? Que inclusive eu também faço parte dessa classe. Isso é ruim porque geralmente nós ouvimos muitas pessoas repetirem frases de alguns influenciadores digitais que muitas vezes não quer o bem da classe, principalmente da classe mais pobre. E aí você vai falar assim, mas poxa, Cláudio, por que você está falando isso em relação a oligopólios e monopólios, né? Que grandes compradores e grandes vendedores. E sobre também você está falando de interferência do Estado, porque tudo isso tem a ver. O Estado ele não é simplesmente uma máquina que está aí para poder tomar o seu dinheiro. Não, pelo contrário, ele está para poder arrecadar o dinheiro e reverter para você novamente. E para interferir nas relações, porque se o Estado não interferir nas relações, você vai passar muita dificuldade. Você vai passar por muitos problemas. Você quer ver um exemplo? Você provavelmente tem luz aí na sua casa. Quem é que providenciou isso para você? Foi a burguesia? Não, foi o Estado. Porque se você tivesse que pagar para essa energia chegar, se o Estado não intervisse, né, nessa relação e não disponibilizasse energia para você, você teria que pagar um valor extremamente alto para isso. Eu vim de um estado onde em muitos lugares não tinha energia elétrica. E o estado não se fazia muitas vezes presente ali. As pessoas tinham que colocar aí uma candeia, né? Que é um recipiente com óleo diesel, um, algo como se fosse um cadastro, só que de algodão. A pessoa riscava ali o fósforo e iluminava um pouquinho. Era essa a energia que o pessoal tinha. Você provavelmente tem água encanada aí na sua casa, né? E tomou um banho quente, gostoso. Pois é, o estado que proporcionou isso, essa manutenção, para que a água chegasse até a sua casa canalizada e você não fosse até uma cisterna, né? Que provavelmente você não conhece, não sabe o que é, ou até a fonte e buscar lá. Pois é, o estado interferiu na relação, mais uma vez, e te deu a oportunidade de ter água canalizada. Então muitas pessoas às vezes falam que quer constantemente que o Estado não interfira, mas não sabe é, o porquê como que o Estado foi criado, né, o porquê que o Estado intervém nas relações e quais são os benefícios que o Estado gera para ele. Voltando ao assunto dos oligopólios e monopólios, eu vou te dar um exemplo aqui do que é um oligopólio, né? São grandes compradores e grandes vendedores. No caso, geralmente você já deve ter ouvido falar na marca Omo, Axe, Knorr, Rexona, Seda. Isso tudo é de uma empresa só, né? O que acontece? Você já imaginou se e aqui no canto aqui tem até uma colinha, ó. Isso aqui é tudo de uma empresa só, né? Você já imaginou se esses donos dessas empresas, né, que é um conglomerado, se eles resolvessem falar assim, a partir de hoje nós não vamos mais vender nada para o Brasil, nós temos empresa aqui, mas nós vamos vender aí para o mundo, né? A gente não vai vender mais para aqui. Como é que o país iria andar, caminhar? Seria extremamente complicado, né? Porque iria provocar um desabastecimento, as pessoas iriam ficar sem papel higiênico, iriam ficar aí sem shampoo, né? Sem algo para poder lavar aí o corpo. É, as pessoas iriam passar fome, não teria aí maionese, não teria como temperar, não teria praticamente como nada. O Estado ele interfere aqui. A interferência do Estado é aqui, né?
Vocês lembram recentemente que aqui no Brasil a carne estava num valor extremamente alto? Por quê? O Estado não interferiu muito, e aí veio a China e comprou praticamente toda a carne. Então, esses oligopólios aqui, esses grandes compradores e grandes vendedores, eles têm uma influência muito grande no país. É praticamente como se fosse um elefante em um supermercado, onde as prateleiras ali tem muitos cristais. Então, todo movimento que ele dá, ele bate num lado e acaba derrubando, quebrando uma coisa. Da mesma forma, essas empresas aqui. O movimento que faz quando chega em uma cidade, muitas vezes pode, quando ela sai de uma cidade e vai para outra, naquela cidade onde ela sai vai ficar um total deserto. Não vai ter mais emprego, né? Aquela quantidade de vendas ali não vai ser mais a mesma, né? E quando ela chega em um outro local, pode gerar sérios problemas também em relação à parte ambiental, né? Pode desabastecer uma cidade, pode faltar água, pode faltar luz. Então, o Estado ele interfere aqui, porque você não tem capacidade de brigar de igual para igual, você não tem paridade de armas, de brigar com a China, por exemplo, com os Estados Unidos, com outros países, que, por exemplo, o dólar está aí quase R$ 6. Você imagina? Enquanto os Estados Unidos pode chegar aí e comprar, desabastecer aí o mercado de carne aqui no Brasil, porque praticamente a quantidade que ele tem em relação a valor de dinheiro é maior, é quase 6 vezes mais o valor que você tem. E esses oligopólios, ele pode simplesmente chegar e falar assim, não, nós vamos vender para ele que tem mais dinheiro. E aí, como é que você vai fazer para poder brigar de igual para igual? Como é que você vai brigar de igual para igual contra esses oligopólios e contra esses outros países? Por isso, a participação do Estado ela é muito, muito importante. Vocês lembram como é que foi o sufoco? Que foi aí, o quilo de carne custou quase R$ 50 a peça? A peça não, o quilo, né? Então, pois é. Por isso que você tem que pensar. Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não quero que o Estado interfira nas relações. Se o Estado não interferir nas relações, praticamente só quem tem dinheiro é que vai ficar bem. Você vai ficar numa situação, e eu também, né? A maioria aí dos brasileiros vai ficar numa situação extremamente complicada. Por isso que é extremamente importante a gente saber em quem a gente vai escolher lá como nosso representante. Porque se ele atender o interesse dos monopólios, a gente pode ficar numa roubada. Dos monopólios, dos oligopólios, né? A gente pode ficar extremamente aí na roça. Já imaginou se desses oligopólios aí resolver falar assim, a gente não vende mais pro Brasil carne, a gente não vende mais... É um conjunto, né? Ele não vende só um arroz, ele vende arroz, feijão, sabonete, creme dental, shampoo, papel higiênico, álcool, leite. Falta no mercado. Falta. E aí, como é que vai ficar? Então, é extremamente importante a gente ter um pouco mais de consciência, saber escolher os nossos representantes, ver quais são os interesses dele, se ele está realmente lá lutando pelos nossos interesses, porque senão a gente pode ficar numa situação extremamente complicada, delicada. E tem que, né, parar de ficar repetindo coisas aí que a gente vê na internet. Muitas vezes a gente não para poder dar uma pesquisada e aí gera problema. É nesse sentido que eu falei, é nesse sentido que eu gostaria que você refletisse, tá bom? Eu sou o Cláudio Pereira, muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, curte, né? Se você é novo por aqui, inscreva-se e até a próxima.